em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 11. O texto sagrado diz assim: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. O apóstolo Paulo está falando a respeito de uma oferta combinada, programada, planejada, e o que ele fala não se limita à oferta. É importante que a gente reconheça que está dentro de um contexto, mas ele diz: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, também completem essa obra. A NVI traduziu esse texto assim: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada em zelo, ou pelo zelo, em concluí-la. Eu quero mexer no assunto que eu acredito que tem prejudicado não só a vida natural, mas inclusive a vida espiritual de muita gente. E o tema da minha mensagem hoje é: pare de procrastinar. Pastor, o que é que significa procrastinar? Transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. É deixar de fazer logo aquilo que poderia, ser concluído. Então a palavra de Deus está falando: vocês têm que terminar a obra começada. Que assim como houve boa vontade no querer, tem que completar a obra, Eu gostei dessa tradução da NVI, que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Uma das frases que eu mais me lembro de meu pai repetir em tom de advertência, crítica, cobrança, o que quer que seja, dentro de casa, era sobre o que ele chamava de obras inacabadas. Aquilo que a gente começa e não termina, Ou aquilo que a gente nem começa porque a gente sempre está adiando, sempre está deixando para depois. Eu era ainda um adolescente, eu li um livro do finado Miles Monroe a respeito do potencial. E eu lembro que eu fiquei chocado com uma frase na introdução, onde ele justificava o porquê ele escreveu o livro. Ele dizia algo mais ou menos assim: depois de 30 e tantos anos, eu não consigo talvez ser preciso em lembrar as palavras, mas ele falava algo mais ou menos assim: os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia: na verdade, eles podem ser encontrados perto da sua casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. E a história de muita gente, a história e o curso da humanidade poderia ter sido mudado se esses projetos tivessem sido colocados em execução. Talvez o maior desperdício que aconteça no mundo diz respeito ao potencial do que Deus nos deu para fazer e realizar, e que de alguma forma nós não fazemos, não apenas porque acordamos uma manhã dizendo: não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania de não começar, ou começar e não terminar. Então, usando a terminologia bíblica, terminem agora a obra começada, eu quero te trazer essa advertência e de alguma forma te encorajar para a forma como você vai lidar com o próximo ano. Nessa virada de ano, eu gostaria que você de fato pudesse considerar o que é que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do assunto. Eu tomei um texto como ponto de partida, mas eu quero te apresentar aqui uma enxurrada de exemplos bíblicos relacionados ao assunto. E Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Todo esse volume, acredite, eu não estou esgotando o que a gente poderia conversar. Todo esse volume de exemplos bíblicos registrados estão lá, como diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, para nosso exemplo, para nossa advertência. Então que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com a família ontem sobre o assunto que iria pregar. Meu genro fez uma observação. Ele disse que o ditado "não deixe para amanhã o que você pode fazer pode fazer hoje", na versão procrastinadora seria mais ou menos: o que fazer hoje, o que você pode deixar para amanhã. As pessoas têm literalmente invertido essa prática. Então eu quero chamar a atenção da sua parte para algumas situações registradas na Bíblia onde houve procrastinação.
A primeira delas que me chama a atenção está em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero ler dos versos 12 a 16. Eu vou passar rápido, eu vou ler rápido os textos. Não vou esperar você abri-los. Se você quiser pode ir tomando nota, né? Porque a gente tem que derramar esse volume de informação e conteúdo em menos tempo. O texto diz assim: então os homens aqui são os anjos enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Então os homens disseram a Ló, sobrinho de Abraão: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Para pensar que Ló estava brincando, tinha trollagem desde os tempos antigos. O texto continua e diz assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gente, como alguém que é visitado por anjo recebe a notícia: isso tudo vai ser destruído, some daqui, chispa, desapareça, precisa ficar sendo pressionado, cobrado e no final arrastado para fora da cidade, pela misericórdia de Deus? O que leva alguém a agir dessa forma? Nós não estamos falando de um camarada que atrasou se preparando para um casamento, para algo assim. É simplesmente a hora de alguém gritar: salve-se quem puder, e você simplesmente corresponder a um comissionamento divino. Mas de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade a protelar até mesmo em coisas urgentes e de extrema importância, né? O que é que será que levou Ló a demorar? Será que é o fato de não ter conseguido convencer os genros e talvez tentar mais? Será que era talvez uma demonstração de apego àquilo que era material, imaginando: eu vou perder isso tudo, e de repente o coração está preso naquilo? Nós sabemos que sua mulher agiu assim, porque ao saírem da cidade o anjo diz: não olhe para trás, e a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Mas embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância em salvar a própria vida, é evidente que o camarada está sendo lento a ponto de ser cobrado, apressado e depois arrastado para fora pelos anjos de Deus. O que o leva, né, o levou a agir assim, o que leva as pessoas a agir assim. Eu quero te dar um outro exemplo bíblico. Êxodo capítulo 4. De 24 a 26, fala de um momento onde Moisés, para quem o Senhor apareceu na sarça e o envia de volta ao Egito com a missão de libertar o seu povo de Israel. Agora ele pega a família, ele está na viagem para o Egito para executar uma missão que recebeu de Deus. E olha o que esse texto diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, nós sabemos que Deus não é bipolar. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo mostram Deus convencendo Moisés a corresponder ao seu chamado. Deus o envia ao Egito porque quer usá-lo. Agora, no meio do caminho, Deus aparece na estalagem para matá-lo. Então será que Deus não estava decidido sobre o que queria? Evidente que Deus sabia muito bem o que queria. Mas a partir do momento em que Moisés se dispõe e diz: eu atendo o seu chamado e vou, Deus diz: bonitão, se você vai fazer a minha obra, é do meu jeito e não do seu. Havia uma aliança firmada com Abraão, o primeiro patriarca, de que todo macho na família tinha que ser circuncidado. Essa aliança vem sendo guardada e obedecida por gerações, por séculos. E por algum motivo nós vemos que Moisés não circuncidou seu filho. Eu vou te dizer o que esse texto me faz pensar. O motivo é que ele se casou com uma mulher gentia. Não era parte da cultura daquele povo circuncidar o filho. Nós estamos falando de uma cirurgia para uma criança. Eles faziam isso aos 8 dias de idade, né? O momento onde a cicatrização está assim, praticamente no nível da perfeição para acontecer. Deus estabeleceu a hora de fazer a cirurgia. Agora tente imaginar a mamãe que não conhece a cultura, que talvez não conhecesse a Deus, não da forma como aquele povo conhecesse, descobrir que agora o marido com quem ela casou quer mutilar o filho.
numa cirurgia sem anestesia, sem asepsia, sem analgésico, sem anti-inflamatório nem antibiótico. Eu imagino que aquela mulher enlouqueceu. Ela deve ter se colocado entre o filho e Moisés e falado alguma coisa do gênero: só por cima do meu cadáver. E o Moisés, talvez, para não criar uma situação dentro de casa, disse: tá bom. E ele simplesmente vai deixando e deixando. E agora, quando Deus aparece e vem para cima dele, a mulher entende. O texto não é claro sobre o que Deus está falando com ele, mas a mulher entende, corre circuncidar, mas ainda assim joga na cara de Moisés: você é um marido sanguinário, você me obrigou a fazer isso. Eu percebo muita gente protelando e procrastinando decisões importantes, porque simplesmente não conseguem unir a família em torno de um projeto, de entender a importância de algumas coisas, e elas não percebem o que elas realmente estão fazendo. Talvez Moisés pensou: estou evitando um conflito e criando um com Deus. Não tem nada de sábio nem de inteligente nisso. Daqui a pouco eu falo sobre a questão da circuncisão. Segundo Crônicas, capítulo 24, de 4 a 6. A Bíblia fala da restauração do templo nos dias do rei Joás. E o texto diz assim: depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para tendo o testemunho? O que leva a Joiada, os demais sacerdotes e todos os levitas a não obedecer um comando tão claro do rei, para não apenas executar uma tarefa, mas o rei diz: e façam depressa. Mas a Bíblia diz: nenhum deles se apressou. Eu fico me perguntando o que é que passou pela cabeça dessa tribo sacerdotal. Será que o pensamento foi: quem decide as coisas do ministério somos nós e não ele? Será que eles simplesmente estavam no lugar de uma incapacidade de perceber que quando eles mesmos é que deveriam ensinar a lei de Moisés, o rei está cobrando que o que Moisés determinou na lei por direção de Deus seja feito? Eu não sei exatamente o que foi, mas de alguma forma a procrastinação está ali, né? E o rei precisa interferir para que o projeto seja executado. Quando chegamos no Novo Testamento, eu não vou me estender muito nesses exemplos, eu quero apresentar mais alguns que são desculpas que foram dadas a Jesus. Lucas capítulo 9, de 59 a 62, diz assim: a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há uma série de especulações entre os estudiosos e os comentaristas bíblicos sobre o que significa a frase: deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas é praticamente um consenso, ninguém acredita que o pai tinha acabado de morrer. Em primeiro lugar, porque se isso tivesse acontecido, o sepultamento ele não acontecia num prazo tão curto como o nosso. A lei determina que em 24 horas, né, a partir de constatada a morte, o corpo tenha sido sepultado por questões, né, de saúde. Mas eles tinham o hábito de embalsamar os seus mortos, algo que aprenderam desde o tempo em que viveram no Egito. E normalmente havia tempo para se chorar, para se lamentar os mortos. Aqui eles estavam fazendo isso antes do sepultamento, normalmente pela proximidade e o contato com o cadáver. E um filho dificilmente, eu não vou dizer impossível, mas dificilmente não teria tido contato com o corpo morto do pai. Não poderia estar em público com outras pessoas, ele era considerado impuro. Outras pessoas acreditam que isso se trata do segundo sepultamento, que é quando de fato, né, todo o corpo havia se decomposto e sobravam só os ossos, né, porque aquela capacidade de embalsamar não era no nível das múmias dos faraós, que ainda podem ser encontradas. Então aquilo tinha prazo de validade, era estendido, mas tinha. E depois os ossos eram movidos, como José pediu que movessem os seus ossos quando saiu do Egito. Alguns chamam isso de o segundo sepultamento. Mas o que quer que seja que esteja em discussão, a maioria dos comentaristas, e eu vou com eles, acreditam no seguinte:
Normalmente, o filho tomava decisões e tinha responsabilidade, se tratando do filho mais velho, quando o pai morria. Ele passava a ser o responsável pela casa. A maioria acredita que esse cara está dizendo, quando meu pai morrer e eu finalmente estiver livre para tomar as decisões pela família, eu farei isso. Em qualquer uma das possibilidades, ele está olhando para o próprio Jesus e dizendo, o que o Senhor falou é legal, eu só não vou fazer logo. Eu também não sei dizer quando é que eu vou fazer, mas uma hora eu quero fazer. É a conversa do procrastinador, né? O segundo, ele simplesmente diz, me permita que eu me despeça das pessoas da minha casa. E aqui nós podemos imaginar que Jesus não está apenas avaliando a conversa. Daqui a pouco eu quero que você veja que quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele pede para despedir da família. E o Elias dá o joinha para Eliseu e diz tudo bem. Até porque você vai ver que é um movimento rápido. Aqui nós podemos imaginar, né, que o Senhor está lendo o coração da pessoa e não apenas a sua resposta. Mas igualmente Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E eu percebo que várias pessoas, elas demonstram um mix de sentimentos que acabam falando mais alto do que as suas prioridades. O que eu sinto sobre a casa, o que eu sinto sobre a família, o que eu sinto sobre os meus projetos, e mesmo diante de um chamado direto da boca do próprio Senhor Jesus, elas têm dificuldade de estabelecer e definir as suas prioridades. O contraste desses exemplos bíblicos de gente procrastinando são textos, eu quero dividir isso em dois grupos, situações onde a Bíblia registra que não houve procrastinação. Nesse grupo que não procrastinou, eu quero dividir os exemplos em dois, subdividir em dois grupos. Os que agiram imediatamente e aqueles que refletiram antes de agir, mas também não demoraram para agir. Os que agiram imediatamente. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso 23, a Bíblia nos mostra que depois que Deus falou com Abraão, institui a aliança da circuncisão por meio de uma revelação clara. O texto de Gênesis 17, 23, naquele mesmo dia, tipo, ele nem deixou para depois. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Então a atitude de Abraão é mais ou menos, Deus falou, está falado, bora cumprir, bora executar. A mesma atitude é demonstrada em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão e diz, eu quero que você me ofereça seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, né? Eu brinco que parece que Deus está dificultando. Se falar só o filho já era difícil, agora diz seu filho, seu único filho, o filho que você ama, eu quero que você me ofereça em sacrifício. Gênesis 22, 3 diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Então, ele simplesmente espera o momento que está próximo do amanhecer, mas antes mesmo da luz sair, ele se levanta e diz, vamos fazer o que Deus executou. O que se Deus falou, está falado. Em 1 Reis, no capítulo 19, de 19 a 21, nós temos o chamado de Eliseu, que eu mencionei agora há pouco. O texto sagrado diz, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne, deu ao povo, eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele despede da família, ele despede das pessoas à volta, ele simplesmente sacrifica o instrumento de trabalho, ele não termina o que ele estava fazendo o arado. E ele imediatamente se dispõe para cumprir o seu chamado. É o que nós lemos em Marcos no capítulo 1, no verso 18. O chamado dos irmãos Pedro e André. Quando Jesus simplesmente passa por eles e os chama. A Bíblia registra, Marcos 1, 18. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo curioso que você vai perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa nenhuma que estivesse desocupado. Nunca, você não vai achar um exemplo bíblico. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Porque se no trabalho, no que é natural, com certeza vai fazer corpo mole para aquilo que é espiritual.
E sabe, muitas vezes nós separamos demais as coisas. Nós espiritualizamos demais. A gente acha que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma de vivemos a vida espiritual. Mas a verdade é que nós refletimos na vida espiritual os valores e as práticas que nós temos naquilo que é natural. E o Senhor está atrás não só de gente que trabalha, mas de gente que consiga dizer: eu vou te atender e eu vou fazer logo aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que o Senhor está determinando. Em Atos 16:10, nós temos a resposta de Paulo. A Bíblia diz que à noite ele tem uma visão de um jovem da Macedônia que aparece a ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Atos 16:10 registra: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Respostas instantâneas, imediatas, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma procrastinação. Pastor, mas teve gente que não agiu assim tão depressa? Tem, pelo menos 2 exemplos que merecem a minha e a sua atenção. São aqueles que refletiram antes de agir. Mas mesmo nesse grupo você não vê uma demora na reflexão e nem vê uma demora no pós-reflexão, que diz respeito à ação. O primeiro deles, José, que teria a honrosa, gloriosa e grande missão de ser a figura paterna na criação de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 20, o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Deixa eu fazer uma pausa antes de continuar a leitura. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça de José é: minha noiva prometida a mim viveu uma experiência sobrenatural que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois? A primeira reação de José é simplesmente trabalhar com a lógica: se ela está grávida, ela não foi fiel. Mas a Bíblia diz que porque ele era justo, ele simplesmente toma a decisão: eu vou deixá-la em silêncio, eu não quero que ela seja difamada. Alguns acreditam que ele poderia aplicar a lei de Moisés, exigir que ela fosse morta. O coração dele é correto, mas olha o que diz a continuação do texto: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem muita gente tomando decisão impulsiva, naquele calor do momento, onde os sentimentos estão acesos, onde você não conseguiu enxergar ou avaliar ou ponderar todas as coisas, e muita bobagem acontece aí. Esse homem que Deus soube escolher era um homem sábio. Ele está pensando, ele já tem mais ou menos seu plano, mas ele diz: deixa eu refletir um pouco mais. E essa posição dele de dizer: deixa eu refletir um pouco mais, permite que ele tenha tempo, antes de tomar as decisões, de ouvir a Deus. Mas tão logo ele ouve a direção de Deus, de pronto ele simplesmente age e obedece o comando que lhe foi dado. E eu e você precisamos ser gratos a Deus por isso, porque um plano, gigantesco da redenção da humanidade estava em jogo. Em Atos, no capítulo 10, nós lemos que o apóstolo Pedro estava orando e teve uma visão. E a Bíblia nos fala o seguinte, versos 19 e 20 de Atos 10. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E o que você vai ler depois no verso 23 é que ele recebe essas pessoas, dá pouso a eles, e no dia seguinte todo mundo já sai de viagem, porque eram 2 dias de viagem, 60 quilômetros de trajeto para caminharem a pé. Eu não quero de forma alguma fazer parecer que refletir seja ruim. Quando nós falamos de procrastinar, é algo que toda hora está sendo empurrado, toda hora está sendo empurrado. Não, segunda eu vou começar a dieta, mas na segunda ele diz, pode ser na outra segunda, porque afinal de contas, qualquer segunda está no seu dia. Então existem coisas que vão sendo prorrogadas de forma indefinida. Existem outras que você pode chamar de planejamento estratégico. Tem hora que não adianta sair correndo sem entender com clareza o que te aguarda. Provérbios diz no capítulo 20, no verso 25, é uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então a Bíblia está dizendo, é importante que você reflita antes de tomar decisões.
Agora, o que você não pode, em nome da reflexão, passar a vida inteira refletindo e nunca tomar a tal da decisão de fazer aquilo que tem que ser feito ou de completar aquilo que foi começado. Nós vemos o próprio Jesus falando em Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 a 30. Ele não queria ensinar sobre planejamento, mas ele dá o exemplo que todo mundo entende. Ele diz: qual de vocês é o homem que na hora de construir uma torre não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar? Ou seja, não sai correndo construir, planeje. Quanto recurso eu preciso, quanto tempo eu preciso. Agora, é diferente você entender um planejamento estratégico, né, que requer de você um tempo de reflexão, de planejamento para o projeto, de procrastinação. Essas coisas não podem ser comparadas. A procrastinação é aquele cara que ele está sempre refazendo o projeto, sempre refazendo, mas nunca faz nada, só faz o projeto. A execução não acontece. Qual a diferença entre esses dois subgrupos que eu chamei, essa subdivisão de dois grupos dos que executaram? A diferença é uma só. O primeiro grupo que agiu imediatamente já tinha uma palavra de Deus, já sabia o que tinha que fazer. E se Deus falou, você não tem mais nada para pensar. Então assim, eu não preciso parar para pensar diante de qualquer decisão, qualquer que seja. Vou fazer um negócio, tenho que ser honesto, eu não preciso pensar nisso. Deus já disse para não ser. Deus já disse para não roubar. Deus já disse para não negociar, né, de forma ilícita. Não tem mais nada para ser pensado. Em todas aquelas áreas onde Deus já falou com clareza, a gente não tem nem o que pensar. Agora, há situações onde talvez Deus te disse o que fazer, mas ainda não revelou o como e o quando. E aí toda a ponderação e reflexão é muito bem-vinda. No livro de Eclesiastes nós vemos que o sábio entende o tempo e o modo. Porque às vezes não é só saber o que fazer, é entender o como, é entender o quando. E daqui a pouco eu volto a falar da importância dessa reflexão. Mas a diferença é que um grupo age imediatamente porque já sabe o que Deus falou, o outro reflete até ouvir Deus falar, mas a partir do momento que Deus fala, eles agem. Ou seja, a diferença é o tempo onde cada um ouviu a Deus. Mas tanto o primeiro como o segundo grupo, o primeiro não precisou de reflexão, porque Deus já falou de cara. O segundo precisou de reflexão, mas tanto um como o outro, imediatamente após Deus falar, eles se posicionaram e agiram. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação, e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, seja os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões, aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Quando você olha para o primeiro grupo de gente que procrastinou, o que você tem pode ser resumido dessa forma: gente que não deu ouvidos à voz de Deus. Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos, está relutando. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. São enviados da parte de Deus. Vieram com uma mensagem de Deus, com uma missão de Deus. Mas Ló está demorando em corresponder com aquilo que Deus, por meio dos anjos, falou. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão e de por que a coisa ficou do jeito que ficou naquela estalagem, porque ele simplesmente não está obedecendo uma determinação divina que não era apenas dos seus dias. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele aparecendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o que eu vou fazer está relacionado à aliança que eu fiz com as primeiras gerações dos patriarcas. E Deus já tinha ordenado que todo mundo tinha que circuncidar. Por que é que a ira de Deus se acende contra Moisés? Porque ele não está obedecendo o que Deus falou. Quando nós olhamos para o sacerdote Joiada e os levitas que não obedeceram a ordem do rei Joás, eles não estavam desobedecendo apenas uma ordem real, uma lei civil, um decreto estabelecido pelo próprio rei. O rei estava dando uma ordem fundamentada no que a lei de Moisés, a Bíblia que eles tinham, dizia. E eles simplesmente não estão dando atenção e valor ao que Deus falou. Por outro lado, quando falamos dos que não
procrastinaram, mesmo olhando aquela subdivisão em 2 grupos. Os que agiram imediatamente deram ouvidos à voz de Deus. Abraão com a circuncisão ou com o sacrifício de Isaac. Ele simplesmente disse: sim, senhor, é para já, é para ontem. Pedro e André, diante do chamado, imediatamente larga as redes e diz: bora, vamos cair para dentro. O Senhor está nos chamando, nós vamos atender. Paulo, quando tem a visão do jovem, dizendo: passa a Macedônia, entendendo que aquilo é uma revelação de Deus, ele simplesmente se posiciona e diz: Deus falou, está falado, vamos cumprir. E mesmo os 2 exemplos que demos dos que refletiram antes de agir, eles refletiram até ouvir Deus. Então José está refletindo sobre o assunto até que o Senhor fale com ele por meio de uma revelação. Pedro está refletindo sobre o que significa a visão, porque até então ele não entendeu nem a visão. Não dá nem para dizer que Pedro não quer agir. Ele precisa saber o que fazer. Mas tão logo o Espírito Santo fala: 2 homens, 3 homens estão aí à porta, vá com eles sem hesitar, nada duvidando. O Pedro simplesmente sai e vai obedecer aquilo que Deus fez. Ou seja, o ponto em comum é: o que Deus disse está sendo ouvido, o que Deus falou está sendo executado. Então, basicamente, eu diria que a forma como nós nos relacionamos com a voz de Deus é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela nas nossas vidas. E eu quero, obviamente, que você possa fazer essa distinção que eu já fiz antes: procrastinação e espera. O que é espera, é aquilo que envolve projetos de longo prazo, que não vai ser executado imediatamente, ou talvez você tenha que dar o primeiro passo, mas haja etapas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo o tempo todo um chamado para que eu e você possamos desenvolver uma forte mentalidade de execução de projetos e tarefas. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, falando sobre Deus na criação. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus começa. Nós podemos olhar para os dias da criação. Existe uma discussão enorme se os dias são ou não de 24 horas, porque os primeiros 3 dias da criação ainda não tem sol e lua para determinar o ciclo de 24 horas. O último, 7º dia, ainda não terminou. A Bíblia diz que nós vamos entrar no descanso de Deus. Mas ainda que você coloque essa discussão e os detalhes de lado, Deus não executa o projeto no estalar de dedos, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele decide fazer isso em etapas. Cada etapa tem uma avaliação. E viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Conclui a próxima etapa, viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Concluída, viu Deus que era bom. E no final, quando completa tudo, agora é a hora de descansar. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. A gente tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade, não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós, a tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3 diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus, mas por outro lado nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, por outro ele também disse: sem vocês eu não posso fazer tudo o que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia. Não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo: eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir. Vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo e para alguns a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom?
Ou você não cometeu o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Deus diz: a terra é de vocês, aonde pisar a planta dos pés eu dou a vocês. Ele está dizendo: vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção, eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam até que chega a geração de Davi, que diz: por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação: nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora, isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de: já conquistamos um certo terreno, aqui tá bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega. Tiago diz: vocês que dizem hoje ou amanhã, Tiago capítulo 4, 13 a 15, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eu acho curioso a forma como nós vivemos. É quase como se tivesse uma regra para quem está, por exemplo, cuidando das coisas de Deus, vou botar aqui entre aspas, e para outras pessoas não. Lembro de uns anos atrás que meu filho mencionou ter ouvido um pregador dizer: se um engenheiro recebe uma proposta para mudar de cidade, para ganhar o dobro de salário, e ele atende, está tudo bem, todo mundo diz sim. E o advogado, ele deu outros exemplos, sim. Ele falou: mas se o pastor receber uma proposta para ir para uma igreja maior, com salário maior, está tudo bem, todo mundo olhou de forma escandalizada. Tipo, o resto de vocês pode mandar na vida e eu tenho que depender de Deus. Nós precisamos entender que todos fomos chamados e levantados por Deus com um propósito. Ninguém deve tomar decisões que não envolvam Deus. E a maioria de nós tem estragado muita coisa na nossa vida simplesmente porque a gente não ouve Deus. Pastor, como é que nós podemos ouvir Deus? Tem duas coisas muito simples e básicas. A direção primária de Deus se dá por meio da sua palavra, da Escritura. Todas as demais serão julgadas por meio dela. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, tudo aquilo que Deus falou na Escritura já ilumina o meu e o seu caminho. Nós temos que andar na palavra de Deus. Agora, há áreas onde a palavra de Deus não vai cobrir com clareza aquele terreno que nós vamos chamar de personalizado. Por exemplo, Jesus mandou pregar o Evangelho para toda criatura, para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Significa que cada um de nós tem que ir a todas as nações? Não. Essa é uma ordem genérica dada a todo o corpo. Agora, onde cada um de nós deve ir, a palavra de Deus não diz. Aí eu e você precisamos entender a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Moisés procrastinou porque não obedeceu uma ordem que já era clara. Por outro lado, nós vemos gente que diante de uma ordem clara correspondeu imediatamente. A questão é como eu e você lidamos com a voz de Deus. Eu percebo que a maioria de nós não está levando isso tão a sério. A gente tem que fazer uma campanha gigantesca para tentar fazer os crentes ler a Bíblia um ano. Gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim dá um trabalho, porque a maioria não lê a Bíblia. Porque de alguma forma, alguns simplesmente estão olhando e pensando: não, eu não tenho que saber todo esse credo doutrinário. Não, é muito mais do que isso. Você precisa entender que sua vida agora é guiada e regida pelos princípios e valores que Deus estabeleceu. Como é que você toma as decisões de uma vida inteira para tentar aprender o que tinha que ter decidido só quando chega no final da vida? Então, se nós entendermos que relacionar com a voz de Deus é crucial e que começa primariamente pela palavra, isso tem que ocupar um lugar especial na minha e na sua vida.
Eu li uma matéria, uma reportagem há uns anos atrás, que dizia, entra ano, sai ano, mas uma das coisas que ainda continua encabeçando as listas de resoluções do ano novo é sair do vermelho e emagrecer. Eu não quero que você tire isso da sua lista. São coisas importantes, mas eu sugiro que você coloque uma coisa em primeiro lugar: ouvir a Deus. Gastar tempo com a palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Deus diz para Josué, se você tomar o cuidado de não apenas meditar, mas confessar a palavra, praticar, andar nela, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Sabe esse negócio de que tem que estudar a Bíblia só quem prega? É muito equivocado. Nós vamos entender que a receita para a prosperidade, o que quer que tenhamos sido chamados para fazer, vem da palavra de Deus, que é uma família próspera. Você precisa andar e decidir tudo da sua vida em família baseado na palavra de Deus, que é um negócio, uma profissão ou o cumprimento do seu propósito próspero, porque prosperar é cumprir o propósito. A gente precisa parar nesses dias de comparação, de ficar olhando para o outro, medindo força, querendo ser mais do que o outro. Eu não tenho que ser o que o outro é, eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser, e você também. Agora, se eu e você começamos a botar uma régua baseada no que a gente olha para os outros, ou tentando imitar o que o outro ouviu de Deus, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Então nós precisamos de tempo com a palavra, e nós precisamos de uma vida de oração, onde buscando ao Senhor haja clareza para todos os propósitos e para todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque se a voz de Deus for clara, eu e você vamos poder nos posicionar e agir em cima disso. Repito, agir imediatamente não significa fazer tudo uma vez. Algumas coisas que nós somos chamados, que eu vou repetir, são projetos de longo prazo. A gente não pode olhar para algumas coisas como, esse ano eu vou dar um gás na criação do filho e no outro eu estou liberado. Não, até que eles cresçam, você está envolvido nesse projeto. Nós podemos falar de coisas que envolvem uma vida inteira. Sua profissão, o seu trabalho, estações, o próprio ministério tem estágios, estações diferentes, e nós precisamos viver em contínua dependência de Deus. Agora, a partir do momento que eu e você temos clareza daquilo que Deus falou, nós precisamos parar de protelar aquilo que deveria ser feito. Porque infelizmente muitos de nós poderíamos estar enriquecendo o mundo, enriquecendo a vida de muita gente, não só espiritualmente, mesmo no âmbito natural, e temos jogado fora muitas dessas coisas porque não acreditamos no que Deus falou, ou não temos certeza se Deus falou. Outro dia um falou, é que eu não tenho certeza se Deus falou. Eu falei, então vá buscá-lo até ter certeza. Porque o que você não pode é passar uma vida inteira perguntando, ele falou ou não falou, porque um dia você vai ser cobrado por ele. Então nós precisamos levar essas coisas mais a sério. E acredite ou não, eu não vim aqui bater em você ou te desmotivar, eu estou tentando te encorajar. Que 2024 seja um ano de realizações. Que 2024 seja uma hora onde eu e você vamos entrar dizendo, muita coisa vai sair da prancheta, vai entrar em execução. Outras vão para o terreno da reflexão. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou interceder, até que haja clareza de propósito. E se eu não tenho entendimento para todas as etapas, eu vou agir pelo menos naquela que eu tenho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Eu vou te mostrar enquanto você vai. Estou indo. E ele vai esperando que a direção venha enquanto ele se move. Tem gente que quer ter o projeto inteiro de Deus para dar o primeiro passo, não vai andar nunca. Porque Deus não vai falar tudo enquanto você não se mexer. E alguns de nós nos mexemos só um pouquinho. Ele pega e leva Ló junto, seu sobrinho. Provavelmente o fato de ele não ter filhos, o seu sobrinho ter perdido o pai, juntou a fome com a vontade de comer, a lacuna dos dois, não posso deixá-lo. Mas Deus mandou abrir mão da parentela. Aí leva o menino junto. Enquanto o Ló está andando com ele, Deus nunca mais falou nada com Abraão. Sabe quando Deus volta a falar com Abraão? O dia que ele separa de Ló. Diz, obedeceu fase 1, vamos para a fase 2. E sabe, alguns de nós estamos querendo revelação das próximas fases, nós não fizemos nem a primeira. Mas se eu e você tivermos o cuidado de ouvir Deus, e com a segurança de que temos ouvido, seja o que a Escritura fala com clareza, ou aquilo que o Espírito Santo tem trazido, sem choque com a Escritura, e nos posicionarmos nessas coisas, nós poderemos construir algo significativo, duradouro, edificante, e que um dia, quando eu e você estivermos diante do Senhor, vamos poder ouvir a frase que o pastor Marciano mencionou, e eu vivo por essa frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Alguns acham que é só o momento de dizer entra.
É um momento onde Ele vai avaliar se você fez aquilo que foi mandado ou direcionado a fazer ou não. Então a minha oração a Deus, e é uma santa indignação dentro de mim, eu espero não estar sendo hostil com você na forma como eu falo, é que a gente pare de procrastinar. Então eu queria que você falasse com os dois irmãos, pelo menos o da direita e o da esquerda. Fala para ele, mesmo se não conhecer, faz cara de paisagem, finge que você tem autoridade, fala, pare de procrastinar. Não fala rindo não, fala com cara séria, pare de procrastinar. Agora, antes de orarmos, eu quero ler um último texto. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz: lembre-se do seu Criador, dos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Há muita gente deixando Deus entrar só no final da vida. A Bíblia diz, lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade, bota ele para dentro o mais rápido possível, porque vai chegar um momento onde mesmo que ele entre, você vai se arrepender profundamente pelo fato de tê-lo deixado entrar só no fim. Sem contar aqueles que acham que vão deixá-lo entrar depois e descobrem que não teriam todo esse tempo, e quando descobrem no momento da sua morte já não há mais nada para ser feito. Eu não quero apenas falar sobre a execução dos seus projetos e terminar sem mexer no que é primordial. Se você está aqui hoje, não importa se você está aqui a primeira vez num culto, numa igreja evangélica, né? Ou se já tem frequentado aqui ou outras igrejas, você que nos acompanha na transmissão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, meu apelo, número 1, pare de protelar a decisão mais importante da sua vida. É a sua eternidade está em jogo. E honestamente, meu querido, não é Jesus que precisa de você, é você que precisa dele. Não é ele que está implorando por você. Se você não trouxê-lo para a sua vida, não fizer dele o seu Senhor e Salvador, quem perde é você. E acredite, é uma perdição eterna, irreversível. Então eu termino dizendo, comece pelo primordial. Deus precisa entrar na minha vida. Talvez você precise tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele. Nós estamos felizes que, como foi dito, né, tantas pessoas entrando na casa dos milhares entregaram a vida a Jesus esse ano aqui. Mas nós queremos ver muito mais gente sendo chacoalhada e parando de procrastinar a decisão mais importante de dizer, eu vou me render a Cristo. E antes de terminar a reunião e o culto, e antes de orar com os demais, eu quero fazer a pergunta: há alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Jesus, não fez, sabe que Deus está chamando e quer tomar essa decisão? Nós queremos orar com você agora. Nós não vamos deixar isso para o ano que vem. Nós queremos ajudá-lo na sua decisão mais importante. E antes de chamá-lo, eu quero que você saiba, né, toda essa gente que está aqui está torcendo por você, está orando por você. Ninguém está julgando você, pelo contrário, a gente faz festa, porque Jesus disse que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, a gente faz festa aqui também. Então, se alguém que precisa dessa decisão hoje, eu nem vou gastar tempo implorando, né, para que você tome a decisão. Você sabe, está consciente, foi tocado por Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Interessante que Deus trata a salvação sempre hoje, nunca é para amanhã. Não tem procrastinação para isso. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvides a sua voz. Então você que entende que não pode mais deixar isso para amanhã e quer finalizar o ano com a melhor decisão, antes de entrar o próximo, já começando por aquilo que é o primordial, o top, o mais primário, colocar Jesus em sua vida, seja entregando-a pela primeira vez, caso você nunca fez, ou reconciliando-se com Ele, caso você tenha se desviado ou se afastado, esfriado espiritualmente, chame isso como quiser, você sabe que precisa de um recomeço. Eu quero que você, eu vou pedir que todos fiquem em pé, isso vai facilitar o que nós vamos fazer. Eu quero que você saia o mais rápido possível do seu lugar e venha aqui para frente agora. Nós vamos orar com você por esse novo começo. Rapidamente, pastor, eu preciso dessa decisão, entregar minha vida a Cristo, reconciliar-me com Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra espiritual que tente impedir as pessoas de corresponder ao convite do Espírito Santo.
Eu declaro cada pessoa nesse lugar, os que nos acompanham pela internet, livres para responderem ao convite do Senhor. Você que está acompanhando a transmissão, você pode tomar essa decisão onde você estiver, né? A menos que você esteja no meio de uma tarefa, não permita isso. Eu gostaria que você parasse o que estiver fazendo. Se possível, você, como eles, pudesse ficar de pé, ainda que não esteja necessariamente na frente de outros, e fazer essa oração juntamente conosco. Há mais alguém? Eu quero pedir a cada um de vocês que veio à frente que faça uma oração comigo. Vou pedir que vocês repitam essa oração em voz alta, assim como você que nos acompanha pela transmissão. Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens. Confessar é verbalizar, é reconhecer um fato. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador e que só o Senhor é o único Salvador. Reconheço também que a sua morte e ressurreição foram a providência de Deus para minha salvação. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e pela fé eu me aproprio da minha justificação. Eu declaro que hoje é um novo dia, é o início de um novo tempo, e que a partir de hoje serei um discípulo de Jesus. E você, Jesus, será o meu Senhor. Eu invoco o seu nome e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que a partir de hoje sou totalmente teu. Eu falo isso em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso pela decisão dele.